Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o salmo do pastor de ovelhas. Davi, que escreveu, ele era um pastor antes de se tornar um rei. E ele, pensando sobre Deus, ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só aqui no início, mas para dar uma introdução, eu queria enfatizar o versículo 3, que diz o seguinte: refrigera a minha alma. Refresca. Dá para a minha vida o que eu preciso para ficar animado novamente. Refrigera a minha alma. Nós estamos lidando hoje à noite, talvez domingo à noite, ou domingo que vem, sobre o seguinte: descobrindo a fonte da nossa depressão. Descobrindo a fonte da nossa depressão. Quem fica triste às vezes, levanta a mão, com certeza. Quem fica tão triste às vezes que você pode chamar a tristeza de depressão, levanta a mão. Tá. Depressão é uma coisa muito, muito comum. E eu lidei com isso num culto especial para os jovens. Eu queria voltar para esse assunto hoje à noite, para ajudar todos nós. Acredito que seja algo extremamente importante hoje em dia. Mas é o Senhor, irmãos, que refrigera a alma. Em 1731, nasceu um homem na Inglaterra. E esse homem, ele se tornou um grande poeta, muito, muito bem conhecido na época. Muitos conhecem o nome dele hoje, mas ao longo da vida dele, esse grande poeta, não tem tantos poetas hoje em dia, mas naquela época, antes da TV, tinha muito profeta. Poeta. Mas ao longo da vida dele, ele sofria muito com depressão crônica. E 4 vezes ele passou por períodos excepcionalmente difíceis. Mais do que uma vez, esse homem, esse poeta, queria se matar. Inclusive, se eu não me engano, ele tentou se matar. E um dia, após um grande pesadelo que ele tinha, ele chegou à conclusão que não havia mais esperança para ele. Ele chegou à conclusão, depois desse sonho, que ele foi destinado para tormentos eternos no inferno. Ele até ficou internado por causa dessa depressão. E sabe, naquela época eles não tinham psiquiatras e psicólogos, esse tipo de coisa. Não tinha tanto entendimento dessas coisas como a gente tem hoje. Às vezes eu acredito que nosso entendimento dessas coisas está meio errado, mas eles tinham menos entendimento ainda naquela época. Ao longo da vida dele, ele acabou recebendo Jesus, mas ele ainda sofria com depressão. E ele achou um alívio
dessa depressão em várias coisas. Eu tenho uma lista de coisas aqui. Em primeiro lugar, a fé em Jesus. Isso ajudou bastante ele. Mas quando ele recebeu Jesus, esse problema da depressão não sumiu 100%. Na verdade, voltava de vez em quando. Mas essa fé deu um alívio para ele. Outra coisa, a compreensão de si. Ele tinha certas expectativas para a vida dele, mas quando ele chegou a ver que ele não conseguiu fazer certas coisas que ele achava que ele deveria ter alcançado, ele ficou mais calmo. Outra coisa, exercício. Ele andava muito, ele trabalhava como carpinteiro e jardineiro, e essas coisas ajudavam ele. Também ele tinha vários bons amigos. Ele escreve poemas sobre isso, os bons amigos que encorajavam ele. Inclusive, ele tem poemas que ele escrevia por causa da influência dos bons amigos. E todos nós precisamos de bons amigos. Não qualquer amigo, não simplesmente um amigo, mas bons amigos. Ele também, interessantemente, ele achava paz na natureza. Ele gostava de observar flores. Ele falava que ele conseguiu achar graça, coisas especiais, em só observar a mesma flor todos os dias. Também música cristã. Infelizmente tem muita gente escutando música que não presta, mas ele descobria uma paz na música que louvava a Deus. Também na criatividade, especificamente ele construía coisas, ele fazia poesia. Também ele começou a contribuir para a sociedade. Ele queria ajudar as pessoas, ele queria falar de coisas sérias para impactar a consciência dos outros. Ele achava significado na vida dele através disso. E a nona coisa é que ele ficou pensando em coisas positivas, mas sem negar a existência da depressão dele. Então esse homem fazia essas coisas, ainda sofrendo com depressão, ele usava essas coisas, principalmente a fé dele em Jesus. O hino, achei a fonte carmesim, diz o seguinte: achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu, na cruz morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz, para me salvar, castigo padeceu. Ele também escreveu mais duas estrofes. Ele escreveu: na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou a vida eu consegui. Assim, pois, fez-me com amor andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morreu. O autor é William Cowper. E esse que escreveu esse hino é também o mesmo que sofria com essa depressão crônica. É interessante às vezes saber da história atrás de um hino. A gente canta às vezes sem perceber a emoção atrás de um hino. Esse homem queria se matar, ficou internado, tudo por causa da depressão. Hoje, muitos sofrem com a seguinte pergunta: de onde vem a minha depressão? Às vezes as pessoas falam, do nada eu tenho depressão, eu estou triste, eu penso que a minha vida não tem valor, eu sofro. Tem crentes que sofrem com isso. O médico, ele oferece ajudar com o problema físico do deprimido. O psiquiatra oferece ajudar com um problema mental do deprimido. E o pastor oferece ajudar com um problema espiritual do deprimido. O importante, irmãos, é reconhecer que uma parte perturbada da pessoa, parte física ou mental ou espiritual, pode afetar uma outra parte da mesma pessoa. Por exemplo, você pode ter um problema físico que afeta você mentalmente, emocionalmente. Para os jovens, eu contei uma história de uma mulher que sofria com muita depressão do nada.
E foi descoberto que comendo alguma coisa, algo entrou na gengiva, vocês falam, na boca, e isso afetava ela. E estava então no sangue dela, mexendo com ela emocionalmente, e por lidar com esse problema, resolveu o problema. Eu sei que na minha vida, se eu não estou dormindo bem, e se eu passo uns dias assim com estresse, isso me afeta emocionalmente. É um problema físico que me afeta em outras áreas da minha vida. E quando alguém, médico, psiquiatra ou pastor, ignora uma parte da pessoa e diz, eu vejo esse problema na sua vida, então vamos lidar somente com essa parte, essa pessoa pode tratar o sintoma, mas prorroga o problema. Se você não lidar com a fonte, irmãos, do problema, a fonte da depressão, você pode passar dias, semanas, meses, anos tratando certas partes e não outras partes. E é importante compreender hoje em dia, a maioria da ajuda disponível ignora especificamente a parte espiritual. Normalmente, você vai para o psiquiatra, procurando ajuda nessa área da sua vida, e o psiquiatra não fala, vamos ficar de joelhos agora e vamos buscar a Deus, vamos pedir que Deus faça um milagre na sua vida. Normalmente não é isso, normalmente é passar um remédio. Eu não estou aqui esta noite para dizer que remédio é errado. Não estou dizendo que não existe um propósito, a Bíblia fala sobre médicos e esse tipo de coisa. Mas, como um pastor hoje à noite, eu gostaria de enfatizar para os irmãos que nós não podemos ignorar ou negligenciar a parte espiritual das nossas vidas. Existem fatores espirituais que podem causar depressão nas nossas vidas. Precisamos entender isso. Eu não posso dizer que eu sei quem está sofrendo com tristeza nesse momento na nossa igreja, que eu sei, você não é você, você não é você. Às vezes as pessoas falam. Recentemente, uma mulher me disse, pastor, eu estou sofrendo com depressão. Tá, qual é a fonte dessa depressão? Tem que ter uma fonte, alguma coisa que está criando isso ou provocando isso. Às vezes podemos confundir as coisas, eu já falei, pode ter um problema físico que afeta você emocionalmente ou mentalmente, e também você pode ter uma coisa espiritual. Vamos dizer que tem algo que está mexendo com você espiritualmente, e isso pode afetar a sua saúde. Você pode perder cabelo, a sua pele pode mudar também e outras coisas, porque você perdeu esperança, você tem tanta tristeza. Às vezes eu me lembro de uma irmã, não da nossa igreja, de outra igreja, e ela passou por algo extremamente grave na vida dela. E eu percebi que o cabelo dela mudou por causa da situação. Mudou. Como um pastor, eu não estou dizendo, vamos jogar fora psiquiatra, vamos jogar fora o médico. Não estou dizendo isso. Mas o que eu quero enfatizar hoje à noite é que existem certas coisas e Deus mesmo precisa operar espiritualmente para resolver isso nas nossas vidas. Eu não sei se a mensagem hoje à noite vai levar a 2 cultos ou 3 cultos, eu não sei, eu pretendo não correr. Mas eu gostaria de levar os irmãos hoje à noite para o perfil de vários homens na Bíblia que sofriam com tristeza, depressão, até o desejo de se matar. E nós vamos examinar essas vidas e nós queremos fazer o seguinte, nós queremos descobrir a fonte, o que provocou essa tristeza. E nós vamos ver certos níveis de depressão, às vezes é uma depressão temporária, às vezes é uma depressão crônica, mas nós vamos analisar essas coisas.
Se vocês quiserem, talvez seja bom pegar uma caneta e anotar umas palavras-chave, fontes para a depressão. Se vocês quiserem marcar as passagens, também isso seria bom. Vamos pedir que Deus abençoe. Deus, por favor, abençoe. E agora, vamos lá para o livro de Jó. Jó, capítulo 1. Primeiro perfil, hoje à noite, Jó. Jó. Esse homem sofria muito. A fonte da tristeza dele, a fonte da depressão dele, era uma grande tragédia. Uma grande tragédia. Vamos ver ele antes e depois a tragédia, depois a depressão e depois a solução, tá bom? Então vamos chegar aqui no livro de Jó, primeiro homem, Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E você pode ler sobre servos e outras coisas. Um homem abençoado, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem inocente no sentido da sociedade. Não dava para achar erros na vida dele. O mais santo da época, esse homem Jó. Eu consigo imaginar grande alegria brincando com os filhos e as filhas e conversando com esposa dele e falando, vamos para esse lugar, vamos fazer isso, tendo tudo o suficiente para fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar. Eles tinham de tudo. E ele servia a Deus, além disso. Agora, chegou tragédia. Por trás das coisas, irmãos, existe a operação de Deus e a operação de Satanás. E há uma luta por trás de todas as coisas entre Deus e Satanás. É uma luta mais de palavras, não de socos. E nessa luta, nós notamos uma conversa. Satanás diz para Deus, mas esse Jó, ele está com tantas riquezas e tudo. Eu garanto, se o Senhor tirar essas coisas da vida dele, ele vai te blasfemar. Com certeza, Jó somente teme o Senhor por causa da riqueza que ele tem. Então, Deus, vendo isso, querendo usar Jó como um exemplo, Deus permite Satanás atacar ele. Então, Cristina, boa noite, bom te ver. Vamos ver aqui versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas derem sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e filhos comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento veio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Quem aqui você tem filhos? Você pode levantar sua mão se tem filhos? Levanta de novo se você gosta de brincar, rir com os seus filhos. Agora, no momento,
Imagina algo acontecendo e você perde seu filho. Imagina isso. Seria horrível. Horrível. Você faz o máximo para proteger seu filho ou sua filha, mas você perde. No caso de Jó, ele perdeu todos os filhos dele. Todos. E os servos, e os bens, o gado, ele perdeu tudo. Satanás volta a atacar ele de novo em capítulo 2, versículo 7 diz: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Agora ele provavelmente pela emoção perdeu a imunidade e tudo, deu para Satanás fazer alguma coisa, sei lá, mas ele ficou extremamente doente. Coisas de grande dor. Ele usou um caco, versículo 8, para raspar, cortar a pele, para dar um alívio por causa dessas coisas. Ele perdeu, irmãos, basicamente tudo, menos a esposa dele. Mas olha só a esposa dele em versículo 9. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Oh, que coisa! Era para ela apoiar ele, era para ela, sabe, dar aquela palavra de consolo. Ele está sofrendo, ele está chorando, ele perdeu família. Só que eu vejo que ela, o vaso mais fraco, ela não aguentou e ela falou uma besteira aqui. Eu não acredito que ela queria rejeitar a Deus. Mas ela perdeu a cabeça no momento, falou uma besteira e Jó não faz isso, mas Jó está começando a sofrer muito por causa de toda essa tragédia. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Ele fala o seguinte: que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia que estão prontos para suscitar o seu pranto. Aqui ele está falando sobre a noite da concepção dele, e ele está dizendo: eu não queria ter nascido, porque ele tinha perdido tudo. Em capítulo 6, esse grande homem de Deus perdeu tudo. E aqui em capítulo 6, versículos 8 e 9, diz: Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Ele está dizendo: eu quero que Deus me mate. Jó, irmãos, o mais reto, mais temente a Deus na terra, na época, ele queria que Deus acabasse com ele. Capítulo 7, versículo 15. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. Nós estamos vendo um homem que tinha tudo e por causa de um ataque de Satanás perdeu tudo, nem tinha o apoio da esposa. Até eu não li, uns amigos chegaram para dar consolo, e quando ele falou do sofrimento dele, que ele não merecia esse sofrimento, eles, ao invés de ajudá-lo, começaram a dizer para ele: Ei, você está sofrendo porque há pecado na sua vida. A gente não sabe o que é, mas com certeza você tem pecado. Imagine isso, você perde tudo e daí seus próprios amigos falam que a culpa é de você. Imagina isso. Jó, homem de Deus, santo, temente a Deus, ele queria morrer, irmãos. Ele sofria. Às vezes coisas acontecem na vida de alguém que são tão difíceis, que a pessoa fala, até crente, eu quero morrer. Eu quero morrer, não aguento isso. Você pode chegar aqui comigo em capítulo 42. E aqui Jó fala um monte de coisa, dizendo para Deus que ele não compreende, não faz sentido, isso não parece justo. Deus daí fala para ele
que Ele é soberano, Ele sabe de tudo, Ele tem toda a sabedoria. Quem é Jó para dizer que Deus não é justo? Deus se revela mais ainda para Jó, e isso abre tantos olhos de Jó para Deus. E aqui Jó responde bem. Em Jó 42, versículos 5 e 6, ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, pois isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, vocês estão compreendendo aqui a situação? Jó tinha pouquíssimo pecado comparado com os outros, e perdeu tudo, e depois reclamava, e no fim ele se arrependeu por causa disso. Deus decidiu abençoar ele, e você pode ler, Deus deu de volta para ele filhos, e também ele não perdeu os outros, porque os outros estavam no céu, então ele duplicou o número de filhos que ele tinha. Também Deus deu para ele animais e tudo. Deus duplicou tudo. Ele tinha dobro de tudo. E você pode ler isso no fim de capítulo 42. Então, irmãos, às vezes, através de Jó, sabemos que uma grande tragédia pode causar depressão. E você está lidando com isso da forma errada. Jó não olhava para a sabedoria e a soberania de Deus. Ele estava dizendo, não é justo isso, esse sofrimento eu não mereço. E Deus diz, você, Jó, não sabe quem eu sou Deus. E quando eu faço algo, é sábio, mesmo se você não entender. E Jó precisava amadurecer. Graças a Deus, irmãos, ele amadureceu, ele reconheceu. Eu não entendo tudo que Deus permite na minha vida, mas Deus não é burro. Deus não é injusto. E Jó aceitou no fim e se arrependeu. E nós precisamos entender, sim, às vezes vem tragédia nas nossas vidas. E o problema que causa depressão nesse caso, às vezes, é não confiar na soberania e na sabedoria de Deus. Vamos para outro caso hoje à noite. Vamos ver Moisés. Vamos para o livro de Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 3. Eu já vejo que eu não vou conseguir pregar essa mensagem inteira hoje à noite. Mas nós vamos examinar algumas vidas. No caso de Moisés, não era uma tragédia que causou depressão na vida dele. Na verdade, era um cargo, um grande fardo na vida dele. Vamos ver ele antes disso. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então, Moisés era um pastor. Ele tinha 80 anos de idade, ele estava no deserto. Eu imagino Moisés com uma barbona branca. Eu imagino assim, com um cajudo, cajado, certo? Estou pronunciando certo? É cajado, né? Tá bom, obrigado. Então eu imagino ele lá, sabe, andando assim, sabe, vida quieta, esse tipo de coisa. E daí, com essa vida sossegada, vem Deus, sarça ardente, falando com ele: você, Moisés, vai de volta para o Egito, e eu vou usar você para resgatar o meu povo das mãos de Faraó. Israel, irmãos, tinha milhões de pessoas, talvez 2 milhões, 3, 4, não sei, muita gente. E era para esse pastor de ovelhas com 80 anos de idade ir lá e lidar com isso? Sim, Deus deu para ele um fardo indesejável, um fardo que parecia super insuportável. Agora, irmãos, vamos para Números.
Números, capítulo 11. Ele conseguiu, pela bênção de Deus, pelo milagre de Deus, sair do Egito e ir para o deserto com milhões de pessoas. O povo de Deus. É só que esse povo de Deus não queria ser o povo de Deus. Esse povo era carnal, imoral e reclamava sempre. Quem não gosta quando seu filho fica reclamando e chorando assim? Quem não gosta disso, levanta a mão. Gosta? Não gosta, né? Eu não gosto. Mas imagina, milhões de crianças chorando. Aqui, Números 11, 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então Moisés está pensando, mas que é isso? Eu não quis isso. Eu não escolhi ir para o Egito, é o Senhor que me chamou. Eu estava feliz, tranquilo no deserto, e agora eu preciso lidar com isso? Ei Deus, que é isso? Que aqui você já passou por algo pensando, eu não pedi isso, Deus? Eu não queria isso para a minha vida? Olha Moisés, irmãos, o homem mais manso da terra, ele diz aqui em Números 11, 11, e disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Eu imagino um desejo, pelo menos em mim, se eu fosse Deus, de falar na cara dele, tapando a cara dele. Cala a boca, Moisés. Mas Deus não fez isso. Mas vamos continuar aqui. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Então olha aqui, versículo 15. Ele chegou ao fim dele. E se assim fazes comigo, mata-me. Mata-me. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então ele tinha um cargo indesejável. Eu não queria isso. Levanta a mão. Irmãos, se em algum momento da sua vida você ficou responsável por alguém ou por alguma coisa e você não pediu essa responsabilidade, você pode levantar a mão. E chegou, é um fardo assim, e você está tentando aguentar e parece insuportável, como que eu vou lidar com isso? E às vezes, eu me lembro, meu sogro foi de barco na água e eles caíram do barco e ele acabou sobrevivendo, mas o irmão mais velho dele, que era o herói do meu sogro, ele faleceu quando eles eram meninos. E meu sogro foi para trás de um prédio com tanta raiva, como se fosse a culpa de Deus. Ele não era salvo na época, Deus fez um milagre. Meu sogro ele tinha tanta raiva, por causa dessa morte do irmão dele, eu lembro ele contando a história, que um dia na sala de aula, a professora apontou o dedo, estava corrigindo ele pegou o dedo dela e quebrou o dedo dela, bem na mão dela, por causa da raiva que ele tinha, porque ele perdeu o irmão dele, o herói da vida dele. E aqui Moisés, irmãos, é incrível, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra naquela época, e aqui, olha como ele está reclamando, culpando a Deus. Deus, eu não pedi isso, porque eu tenho que ter isso. Se o Senhor quiser me dar isso, então me mata, eu não quero viver mais. E às vezes, depressão vem porque a gente rejeita a vida que Deus nos deu. Eu não quero viver mais. Eu não quero essa vida. Não é para mim, não. Eu não suporto esse cargo, Deus.
Daí, Deus vai mostrar para ele o problema. Eu não sei se ele enxerga isso, mas vamos ver aqui versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, sabe serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei o Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E alguém fala: ah, que bom! Deus vai usar outros homens para ajudar ele a suportar esse cargo. É só que, irmãos, prestem muito bem atenção em versículo 17. Deus não diz: eu vou dar mais do meu Espírito que eu mesmo tenho para esses homens. Ele diz aqui em versículo 17: tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Ou seja, você já tem o necessário para essa obra, porque eu estou contigo. Mas por causa da sua reclamação, bom, eu vou espalhar essa coisa entre várias outras pessoas. Uma coisa que eu noto a pessoas que não têm tantas bênçãos nas vidas é porque não querem suportar o peso da obra. Não é fácil servir a Deus. Pergunta para a Joane. Ela chegou aqui hoje à noite só para tocar flauta, assim, na cadeira. Não é verdade? Você até me mostrou, tremendo as mãos dela. E não é fácil, mas agora que ela já fez isso, agora ela consegue fazer mais. E ela vai receber a bênção de Deus por servir a Deus desse jeito. Ah, mas Deus, eu não consigo. Esse é o mesmo Moisés que quando Deus chamou ele a primeira vez, ele falou: Deus, eu não consigo. Você está entendendo? Ele estava criando uma coisa. Ele não tinha esse problema, mas ele tinha esse falso defeito. E aqui, irmãos, porque ele não queria o fardo, ele chegou ao ponto de querer morrer. Irmãos, eu sei que você pode passar por uma doença que causa depressão. Você pode, sei lá, nascer com um problema mental que afeta as suas emoções e tudo. Eu sei, eu não nego esses fatos. Hoje à noite, porém, eu mostrei para os irmãos 2 perfis de outras fontes que causam depressão. A primeira coisa é tragédia e a falta de reconhecer a soberania e a sabedoria de Deus nas coisas que vêm para nós. Jó não reconhecia essas coisas e ele queria morrer. Também eu mostrei para vocês outra fonte, um cargo indesejável. Moisés, um homem mais manso, não quis e chegou ao ponto também de querer morrer. Hoje à noite, domingo que vem, talvez mais um domingo, eu não sei. Eu gostaria de lidar com essas pessoas na Bíblia. E eu peço que os irmãos façam o seguinte: orem que Deus nos dê um coração humilde, sensível para a palavra de Deus, para que possamos compreender que muitas vezes, me ouço muito bem, a nossa necessidade é amadurecer na nossa fé para aguentar o que vem para nós. E o que causa muitas vezes tristeza e depressão não é porque há um problema mental, nem problema físico. É uma situação de coisas espirituais. A gente anda fraco espiritualmente. A gente não aguenta porque a gente não tem os nossos olhos fitos em Jesus Cristo.